E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Whey Beer Red Ale. Logo que eu iniciei a minha jornada cervejeira, essa foi a primeira Irish Red Ale que eu experimentei. Na época, a Whey Beer era uma cerveja de fácil acesso aqui no Rio de Janeiro. Hoje é difícil de encontrar. Hoje é mais fácil você encontrar ela pela internet, pelo menos aqui na capital. Nem empórios, casas especializadas trabalham mais com a Whey Beer, uma facilidade que a gente tinha antigamente. Antigamente no supermercado você encontrava diversos rótulos dos mais variados estilos. A Whey Beer hoje ela também produz para cervejarias ciganas, grande parte dos rótulos do Clube do Malte são produzidos pela Whey Beer e é uma cervejaria que ao longo dos anos se demonstrou não só de extrema competência com a qualidade dos rótulos próprios que ela tem, mas também com uma preocupação de manter essa qualidade, inclusive para os rótulos que são produzidos na Whey Beer, mas que vêm de outras cervejarias, as cervejarias ciganas. Então ela se tornou uma grande referência no mercado brasileiro, principalmente nesse segmento de cervejas ciganas que não têm suas próprias fábricas e terceirizam a sua produção. Red Ale. Elaborada com maltes caramelizados e tostados, somados a lúpulos alemães e americanos, a Red Ale da Whey é uma cerveja avermelhada que equilibra o dulçor do malte e o amargor dos lúpulos. Ingredientes: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Uma cerveja com 24 IBU e 5,1% de graduação alcoólica. A primeira vez que eu bebi dessa cerveja foi frustrante para mim, porque ela veio completamente flat, o que a galera costuma chamar de choca, ou seja, ela veio sem gás, ela estava sem nenhum tipo de carbonatação. Aconteceu e provavelmente foi uma questão de logística. Eu achei ela bem decepcionante quando eu provei justamente por conta disso. E algum tempo depois eu comprei novamente e provei. Aí sim eu tive a experiência correta que se deveria ter. A cerveja estava carbonatada, devidamente gaseificada, e aí eu pude realmente sentir o que essa cerveja me proporcionou. Já faz muito tempo, eu não tenho recordações de detalhes sensoriais, isso eu estou falando de algo de mais de 7 anos atrás, então vou fazer a avaliação como se eu estivesse bebendo pela primeira vez. Sem maiores delongas, vamos pro copo. Hoje o serviço está sendo feito a partir de uma garrafa de 355 ml em um copo da própria Whey Beer. O rótulo da garrafa na cor vermelha traz um ataque de lúpulos flutuantes e o tradicional dirigível da Whey Beer sobre uma cidade. A tampinha preta não traz nenhuma arte estampada. Bom, é uma espuma de excelente formação e muito boa retenção, super cremosa e densa. A cor avermelhada, bem bonita, bem robusto esse vermelho, brilhante, cristalino, tem um perlage vigoroso acontecendo aqui. Ela é muito bonita, a espuma tem uma cor bege clara, bem clara, quase branca, mas ela tem um tom levemente bege. Aroma muito intenso de maltes caramelizados, toffee, calda de açúcar, caramelo e lúpulo. Acreditem, o lúpulo está muito presente aqui. Um lúpulo mais floral. Bem interessante isso.
Fora da luz ela é quase opaca, ela é de um marrom escuro bem opaco. Agora, contra a luz, é de um avermelhado muito bonito. A espuma tem uma excelente retenção e ela é bem cremosa. Ela tem uma formação de bolhas muito pequenas, bem cremosa mesmo. Saúde! Corpo baixo, final seco, bem seco. Notas típicas de uma Red Ale, aqueles maltes caramelizados, toffee, caramelo, calda de açúcar. Não é aqueles maltes belgas, não é isso. A gente até imagina que os maltes belgas sejam muito torrados e caramelizados, mas nas receitas belgas normalmente a gente utiliza um preparo do açúcar chamado cane sugar, que traz cor, que traz caramelização para a cerveja. Já na escola britânica, que é o caso aqui de uma Red Ale, nós temos sim a torrefação dos maltes, que traz esse toque avermelhado, traz essa caramelização, traz o mel, traz o caramelo, traz o toffee, calda de açúcar e um pouco de tostado aqui. Esse tostado remete um pouco à casca de pão, aquele pão que ficou um pouco mais de tempo no forno, casca de um pão francês mais torrado, a casca de um pão de forma integral, uma casca de um pão suíço, por aí. É uma torrefação que ela já começa a aparecer, um tostado que começa a aparecer. Não é um tostado exagerado, porque aqui o caramelo e o dulçor dos maltes estão mais presentes. Mas esse tostado já está começando a dar sinais de presença também. Ela tem um corpo bem suave, o corpo é baixo e o final bem seco. E é curioso que eu não sinto essas notas de lúpulo no paladar. Eu sinto muito mais no aroma a presença dos lúpulos do que no paladar. Carbonatação mediana, nada exagerada, mas presente, tem carbonatação. Não foi igual à minha primeira experiência. Aqui eu sinto a carbonatação. É uma cerveja muito gostosa, muito bem feita, excelente representante do estilo. Nossa, esse final seco traz uma alta drinkability, porque toda hora dá vontade de puxar o próximo gole, o próximo gole, o próximo gole. Uma cerveja espetacularmente muito bem feita, muito fidedigna ao que o estilo propõe. Eu acho uma boa forma para os iniciantes conhecerem uma cerveja maltada diferenciada, com perfil mais inglês. É bem gostosa e realmente é isso, iniciantes. Esqueçam a cerveja de massa, esqueçam a tipo Pilsen, aqui vocês vão ter uma experiência muito diferenciada. Aqui a gente está caminhando para a escola inglesa, nós caminhamos para essa percepção dos maltes com muito mais características sensoriais, muito mais dulçor, muito mais elementos de textura de boca, de paladar, aroma, do que qualquer cerveja de massa, do que qualquer tipo Pilsen que você vai encontrar na gôndola do supermercado. Essa cerveja não tem absolutamente nada a ver com a tipo Pilsen. Aqui nós temos uma presença muito marcante desse dulçor dos maltes, dessa caramelização dos maltes, mas tendenciando para um equilíbrio, para um final seco, para um final que puxa o próximo gole, para uma cerveja que tem realmente esse perfil sutilmente terroso, mesmo não tendo lúpulos ingleses aqui, pelo que eles falam, são lúpulos alemães e americanos. Mas ela tem uma pegada que remete a um pouco dessa sensação do terroso que é comum nas Red Ales britânicas. Então eu acho que é uma cerveja muito interessante para iniciantes. Talvez ela seja um pouco mais amarga, sim. Eu costumo utilizar a Heineken como exemplo de comparação entre amargor, porque a Heineken tem um índice de amargor de 19 IBU. Aqui nós temos uma cerveja de 24 IBU. Sendo que, como o dulçor dela é muito intenso, ela tem um dulçor muito marcante, esse IBU não fica tão perceptível no sabor, no paladar. Então você consegue sentir uma cerveja que tende ao equilíbrio, ou seja, ela não tem um dulçor
que chega a ser enjoativo, que chega a ser exagerado, não é, justamente porque quando a gente tem esse alto IBU contrastando com o alto dulçor, a gente atinge esse equilíbrio sensorial no paladar. Para os iniciados, é uma excelente representante do estilo Irish Red Ale ou simplesmente a Red Ale. Ela tem essa questão dos maltes em primeiro plano e traz o equilíbrio como uma característica que busca, né, nortear a sensação, a experiência cervejeira. Obviamente, deixando o espetáculo acontecer por conta dos maltes. Então é uma cerveja que, mesmo depois de anos, continua sendo uma cerveja muito bem feita, muito gostosa, muito respeitosa com as características do estilo e mostra que a Whey Beer ainda continua no seu caminho tradicional de entregar qualidade e excelência em suas cervejas. Saúde!